Como a TCC lida com a questão do abandono afetivo e a aprendizagem? O que você quer saber no sentido de aprendizagem, né? Bom, na ideia do abandono afetivo, qualquer coisa na realidade relacionada aí com a infância, que aconteceu na vida da pessoa, que causou, que seja uma coisa negativa, que seja uma coisa ruim, o que vai importar é quais são os efeitos disso no presente, tá? A gente não vai necessariamente, como a gente lida com a questão do abandono afetivo. Depende, digamos, o que isso afeta a pessoa, né? O abandono afetivo faz ela ficar muito mais carente e não consegue, sempre se relaciona em relacionamentos abusivos, pessoas ruins e tal, ou não, faz ela se afastar, ter medo de intimidade, de se relacionar com as pessoas. Então depende muito de como isso afeta a pessoa, tá? A gente não vai trabalhar com o abandono afetivo, a gente vai trabalhar com o que faz, qual o resultado disso, né? O que isso afeta na vida dela atualmente. A gente vai trabalhar nesse atualmente, ela precisa entender, digamos, o porquê ela está funcionando dessa maneira como ela funciona. Aí entra a parte aí do abandono afetivo, de voltar, às vezes, falar sobre isso, né? E ela tentar se fortalecer, entender, porque aí vai depender muito do que ela pensa sobre isso, né? Sei lá, ela pensa, ninguém gosta de mim, eu tenho que aproveitar as poucas pessoas que gostam de mim, ou se eu me expressar, eu vou me machucar. O que é os pensamentos dela sobre isso? E aí a gente vai tentar trabalhar com isso. Dependendo de como for também, a mudança do profissional, do terapeuta, pode acontecer, tá? Se a gente está falando aí de uma crença de desamor, por exemplo, da pessoa achar que as pessoas não gostam dela, que ela é uma pessoa, que os outros vão se afastar dela, coisas assim. O profissional, às vezes, ele vai ter que ter um comportamento um pouco mais afetivo, né? Afetuoso e tal, carinhoso, assim, no sentido de mostrar para a pessoa que a pessoa é importante, coisas nesse sentido, tá? Então, causa uma alteração também na mudança do trabalho do terapeuta. Mas, então, voltando à questão, respondendo a sua questão, a gente não vai lidar necessariamente com o abandono afetivo, a gente vai depender do como isso afeta a vida do sujeito. Então porque pode afetar de N maneiras diferentes, porque vai depender de cada um, tá? Então pode afetar de muitas maneiras. Então vai depender de como a pessoa, digamos, interpretou aquilo e como ela usou aquilo para mudar o seu comportamento, seu pensamento sobre os outros, seus pensamentos sobre ela mesma, seus pensamentos sobre o mundo. Então a gente vai trabalhar com isso dependendo aí do conteúdo de cada um, tá? Então não existe uma coisa específica. O que a gente vai trabalhar é isso, entender como isso afetou a vida dela e tentar fazer com que ela se sinta melhor com aquilo, tá? Ela conseguir lidar melhor com as situações sem usar aquilo que ela aprendeu, né, na cabeça dela com esse abandono, tá? Não sei se ficou muito não claro isso que eu falei, mas é basicamente isso. E a questão da aprendizagem, não sei, né? Não sei. Não sei o que te responder nisso, como você lida com a aprendizagem. No sentido, talvez, da dificuldade de aprendizagem, talvez é isso que você está falando. O que eu costumo, pelo menos, fazer se a pessoa tem dificuldade de aprendizagem é tentar avaliar, né, o porquê que a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, se é uma falta de atenção, se é uma falta, né, realmente a coisa de concentração, se é porque tem muitos estímulos externos, né, a gente tenta trabalhar nesse sentido. Mas eu sempre gosto de indicar para ver se a pessoa às vezes tem um déficit de atenção, tem realmente uma dificuldade mesmo maior que aquilo. Se ela fazer uma avaliação talvez psicopedagógica para ver se ela tem um problema também de dislexia, sei lá, qualquer coisa relacionada à aprendizagem. Eu gosto de fazer essa indicação primeiro para ver se esses outros profissionais talvez não ajudariam mais, seja com uma medicação aí de déficit de atenção, seja com um processo psicopedagógico que talvez ajudaria mais essas pessoas. Agora, se avalia que não tem nada disso, nada mesmo, é realmente uma questão da pessoa mesmo, dos estímulos, do ambiente, aí a gente trabalharia isso, tá? A gente trabalharia a questão dela aprender a focar mais no presente, desviar mais tanto dos seus pensamentos aí disfuncionais, tá? Desviar mais dos seus pensamentos disfuncionais, do que faz ela viajar muito, né? Voltar a focar no presente. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar, às vezes, a questão do ambiente, tá? Coisas que não distraiam tanto ela. Por exemplo, o celular, deixar o celular desligado, desligar a internet, coisas nesse sentido que podem ajudar ela, tá? Isso são exemplos, mas vai depender também de cada caso, tá? Desculpa não ter respondido
muito bem talvez exatamente o que você queria nas suas dos seus dois questionamentos, mas é basicamente isso que eu tenho para responder. Então, a respeito do abandono, a gente não vai lidar necessariamente com o abandono, a gente vai lidar com o que isso causa, tá? Com o que esse abandono causou na pessoa, o comportamento que ela tem hoje, que é muito disfuncional, que causa sofrimento e causa prejuízo nela. A gente vai tentar fazer com que ela mude esse comportamento, que ela se sinta melhor, que ela tenha pensamentos mais funcionais. Fazendo isso, isso vai ajudar na questão do abandono dela, tá certo? E na questão da aprendizagem, eu gosto de fazer uma avaliação primeiro com outros profissionais para ver se está tudo ok, né? Se a pessoa, digamos, é normal, tá tudo certa, é realmente só uma questão de habilidades novas que ela pode aprender. E aí, se for isso, aí eu faço essas alterações no seu ambiente, alterações na maneira de lidar com os pensamentos, na maneira de você aprender a focar, usando mindfulness, às vezes, para aprender a focar no aqui e agora. Isso ajuda bastante.